O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus e eles estão voltando desta missão. E como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus. E eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar, eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento, sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo, eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou, e assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado por seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até
mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foi o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é ninguém, como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje. Eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49, dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu, boto 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia, verso 51, e desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa, a festa encerrou, ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré, mas depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo,
Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que Ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual Ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que Ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação. Depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus. Nesses 2 ambientes Ele vai nos mostrar isso. Primeiro, Ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: Ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Mas uma das coisas que fez Jesus ter mais êxito foi nas escolhas de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Hoje eu estava gravando finalzinho de um curso ali em cima com um amigo, e eu olhei para a nossa igreja
E eu pensei, cara, com a dinâmica do meu ministério, o que o projeto Recomeçar seria sem o Osias, sem o Sidney, sem a Dani, sem o William, sem o Eliezer? O que ele seria? O que ele seria sem esses meninos do som? O que ele seria sem as meninas que estão trabalhando no Ministério Infantil? O que ele seria sem as secretárias da igreja? O que ele seria sem o Sidney com o nosso Ministério de Oração, a Adriana com a nossa Oficina da Alma? O que ele seria se não tivesse? Porque ninguém faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Achar as pessoas certas é a grande essência da vida. Amém. Adriana, quantas vezes eu fui na Oficina da Alma? Uma vez. Uma. Funciona há quanto tempo? Já vai para 6 anos. Sabe por que eu não vou? Porque não dá problema. Porque resolve problema. Você está entendendo? Está amanhã com Deus aí. A turma que trabalha com ensino sabe como eu deixo o livro. Tem gente até que fica preocupado. Está lá, ó, meu livro dos obreiros internos, externos, está tudo aí. Porque a partir do momento que você acha a pessoa certa, já era. Porque tem gente que faz coisa muito melhor que você em área que você não é bom. E pronto, e vida que segue. É assim que funciona. Jesus achou pessoas certas. Se nós entendermos isso, primeiro, ele achou seus discípulos. Não foi numa escola, não. Não. Ele pegou 12 camaradas, descobriu que dos 12, 4 dava para andar um pouco mais perto, dos 4, 2 poderiam ser mais chegados, e dos 2, ele tinha um, que foi o último discípulo a morrer, João, na ilha de Patmos. Ele conseguiu achar pessoas certas. E o Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, presta atenção no que disse Jesus. Olha só. Ele sai 100%. Ouviu o texto ou não? Vamos lá, 17, 12. João 17, 12. Se travou, me fala que eu leio. Travou? Isso, o computador, o inimigo, está furioso. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que a Escritura, né, disse ou falou para que se cumprisse. Preste atenção. Jesus disse: todos os caras que eu escolhi deu certo, até o que deu errado. Porque o cara que deu errado cumpriu a sua missão. Por quê? Porque quando você acha as pessoas certas, já era. Por que você acha que todos os dias o diabo está mandando gente errada para a sua vida? A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, se bendito é aquele que vem em nome do Senhor, todo dia seu filho encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Sua esposa encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Seu marido encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Porque se todo mundo viesse de Deus, não precisa ter processo de seleção. Todo mundo vem do mesmo lugar. Você pega um cara espiritual como Josué, recebe os gibeonitas, porque se disfarçaram e diziam vir em nome do, mas não vinham. Você consegue entender isso? Quando nós vemos esse texto, nós descobrimos que quem consegue selecionar pessoas vai muito longe. Ele selecionava amigos. Não vou te dar o texto, se quiser anotar. João capítulo 11, verso 3. Mandaram-lhe suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas, seu amigo. Jesus também tinha amigos, e não eram poucos, eram muitos. Por isso que eu não gosto de gente
que tem 40, 50, 60 anos de vida e diz que tem poucos amigos. Ninguém pode viver tanto e ter poucos amigos. Se você tem poucos amigos é porque você é ruim. Você pode ter poucos amigos na esfera de maior intimidade, aí eu entendo. Mas você tem que ter amigo para viagem, amigo para bate-papo, amigo para pesca, amiga para ir para o shopping, amigo para contar segredo, amigo para emprestar dinheiro, amigo para orar por você. E provavelmente não vai ser o mesmo para todos os grupos. Tem gente que você empresta dinheiro, mas não ora por você. Tem gente que ora por você, mas você não empresta dinheiro. Tem gente que você conta segredo, mas não vai na sua casa. Tem gente que vai na sua casa, mas você não conta segredo. Eu estou cansado de falar isso. E é por isso que muita gente não quer viver com gente. Certo? Agora, preste atenção. Lucas 8:2 e eu termino aqui. Lucas, dá? Foi, agora foi que eu tinha esquecido. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, em muitas outras que o serviam com suas. Jesus tinha gente que financiava seu sonho. Não tem como não ser bem sucedido. Não tem. Não há fórmula que derrote Jesus. Ele reconhece seus pais, reconhece a autoridade eclesiástica, reconhece a autoridade política, o que governa esse mundo, reconhece a autoridade de Deus. Jesus sabe o que veio fazer, tem conhecimento, reconhecimento de missão, e alguém que sabe escolher pessoas. Não tem como. Não tem como dar errado para quem utiliza essa fórmula. Mas não honro meus pais, não honro os princípios e as autoridades eclesiásticas, eu não honro os governantes, eu não honro Deus. Eu não sei nada sobre meus direitos, biblicamente falando, eu não reconheço minha missão e eu não seleciono pessoas. Querido, a probabilidade de você ser bem-sucedido é quase zero. Desculpe o que eu vou falar, mas o maior vilão da nossa vida ainda continua sendo nós mesmos. A grande verdade é essa. Mude de vida. Mude a sua maneira de pensar. E você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Minha maneira muda quase todos os dias. E eu termino usando um texto que usei aqui numa das minhas últimas mensagens. Ana e Penina. Nunca um texto quebrou tanto meus paradigmas quanto esse. Por muito tempo, eu disse que Ana era maior que Penina, que o filho de Ana era Samuel e o filho de Penina ninguém sabia o nome. Até que, lendo o texto mais uma vez, depois, sei lá, centenas de vezes, o Senhor tocou no meu coração e me disse: onde está escrito que há alguma vantagem de Ana sobre Penina? O texto diz que uma tem algo que a outra não tem. Penina tem filhos que Ana quer. Ana tem um amor que Penina quer. Mas Ana consegue o filho e Penina não consegue o amor, porque não derramou o coração na mesma medida. A oportunidade estava para Penina e para Ana. Se Penina fizesse o que Ana fez, Eucana teria amado. Então não há desvantagem, porque não há desvantagem entre você e quem está do seu lado. A chuva para os dois, o sol para os dois, a oportunidade para os dois. Mas nos ensinaram, pelo menos a mim, eu estou quebrando meus paradigmas, a entender que não há vantagem nenhuma de ninguém sobre mim, de mim sobre ninguém. Talvez eu não tenha a mesma missão que outra pessoa tem, mas isso não faz dessa pessoa maior do que eu, e não me faz maior do que ninguém. Vamos pensar um pouco nisso e levar nossa vida para outro nível, porque é isso. Deus te chamou para isso, colocou aqui você para caminhar com a gente. Você não vai embora, vai para outra igreja. Você não quer isso? Você acha que isso é demais para você?
Você não quer viver o extraordinário no seu casamento, nos seus negócios, não quer ter uma vida sensacional com Deus. É isso. Isso te fere. É isso. É essa visão do socialismo. Não estou falando de política não, tá? Estou falando dessa visão de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque se der a mesma coisa para duas pessoas e uma administrar bem e outra mal, é só uma questão de tempo até você comprar minha propriedade. Porque a oportunidade é para todos. E Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Chegou o tempo de você viver uma vida extraordinária. Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Todas as vezes, ou a maior parte, ele usa a sua identidade. Pai, bem sei que sempre me ouves. Quando vai ressuscitar Lázaro. Oração, como é que ela é? Pai nosso, meu, é o que ele está dizendo, nosso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho sempre, definindo a sua identidade. Por quê? Porque eu posso viver como filho de Deus ou como filho do diabo, porque o diabo também tem filho. A minha identidade é registrada no que eu faço. A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins. Minha identidade, ela é minha. Se minha esposa está perto de mim ou não, não interessa. Se eu estou em Xerém ou não, não interessa. Se eu estou num boteco onde todo mundo está tomando cachaça, ou estou dentro de uma igreja, não interessa. Eu tenho uma identidade. Ela está comigo na minha rede social. Ela está comigo se eu estou perto de gente que me conhece ou de gente que não me conhece. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus onde? Em Xerém. Eu sou filho de Deus em qualquer ambiente, porque é a minha identidade. As pessoas vão dizer que eu sou palhaço, que eu sou rico, que eu sou aproveitador. E elas vão dizer tudo. E não tem problema, porque elas não sabem quem eu. Mas tem gente que acha que eu sou um astro. Tem gente que acha que eu sou famoso. Tem gente que pensa tanta coisa a meu respeito. Umas pensam coisas boas e outros pensam coisas. Mas eu sei quem eu sou. Então você quer dar uma de coitadinha? Dê. Por favor, só não diga que é filho de Deus. Porque quando você resolve ser um coitado, você não está reconhecendo quem é seu pai. Você pode fazer besteira, sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo também, mas lá no meio da besteira ele diz, na casa do meu pai. Você está com câncer, mas tem pai. Você está enfrentando uma crise no casamento, mas tem pai. Você está desempregado, mas tem pai. Seu marido não está te tratando bem, mas você tem pai. Pode não ter aqui nessa terra, porque às vezes é um dublê de pai. Mas pode dobrar seu joelho e falar com teu pai que está no céu. Você está entendendo? Você só precisa saber quem você é.